Agora, 9h07. Eu vou conversar agora, nesse momento, com a Mariana Peschitski, que hoje está lá no Salão Verde. Mariana, bom dia. Salão Verde, que muitas vezes divide mesmo o protagonismo com o plenário. Ontem aconteceu isso mais uma vez, é um espaço de muita movimentação política. E o que a gente quer saber, no dia seguinte à votação, é como saem mesmo governo e oposição desse dia histórico de rejeição da segunda denúncia. Isso, Vera. Bom dia a todos, para ajudar a gente a fazer um pouco mais da análise depois dessas reportagens todas que a gente viu. Estamos com dois vice-líderes partidários que vão conversar com a gente, um da oposição, o deputado João Daniel, que é vice-líder do PT, e o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do PMDB, para a gente tentar analisar um pouco o resultado e como é que fica a Câmara daqui para frente. Deputado Hildo Rocha, esse resultado de 251 votos, já se esperava que fosse acatado o relatório do deputado Bonifácio de Andrada pela rejeição da denúncia, porque são necessários 342 votos, é realmente muita coisa. Agora, esse resultado de 251, com esse resultado o governo não sai enfraquecido, porque não aprova, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição com 308 votos? Não vejo dessa forma. Eu vejo que o governo saiu vitorioso. Nós vamos buscar aprovar ainda este ano a reforma tributária, uma reforma tributária que nós já estamos debatendo há mais de 2 anos, que objetiva acabar com a injustiça que nós temos no nosso sistema tributário, que ele é altamente regressivo, é injusto, é o mais injusto do mundo, e nós temos que trabalhar no sentido de aprová-lo, porque nós vamos tirar a carga tributária de cima dos pobres e passar para os mais ricos, porque esse sim é que tem melhores condições para contribuir para que serviços públicos sejam oferecidos e o tributo venha a ter o seu objetivo alcançado, que é redistribuir as riquezas. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido de aprovar a reforma tributária. Logicamente que o governo tem também o interesse de aprovar a reforma previdenciária, mas logicamente que a proposta que foi aprovada na Comissão Especial da Reforma Tributária, ela, da forma como se encontra, não terá apoio aqui dentro da Câmara. Ela terá que ser diminuída no seu intento. Obviamente que nós sabemos que há realmente déficit nas previdências, nas 3 previdências federais, tanto a dos servidores como dos militares e do regime geral. Então nós sabemos que temos que ter uma mudança, mas não a mudança que foi aprovada lá na comissão. Bom, deputado João Daniel, como é que o senhor avalia esse resultado de ontem? Como é que fica o governo plenário daqui para frente? Olha, Mariana, nós temos clareza de que a oposição saiu fortalecida, porque a oposição votou junto com a sociedade brasileira, que luta por apuração de todos os fatos de denúncias. Ninguém está condenando o presidente aqui na votação de ontem. O que nós queríamos era de que a Câmara Federal autorizasse a investigação para que o STF pudesse fazer a investigação. Então, eu acho que foi uma votação que a sociedade brasileira ficou mais ainda decepcionada com a política, com a Câmara Federal. É lamentável. A oposição está fortalecida na medida em que sabe que votou a favor do Brasil, a favor da investigação. Nós tínhamos consciência de que aquelas negociações que o governo fez nos últimos dias, está nos jornais, liberação de verbas, de recursos, até a volta do trabalho escravo, a portaria do Ministério do Trabalho diz isso. Isso tudo foi pressão da Câmara, da bancada ruralista, em cima do governo para salvar o governo Michel Temer. Então, a oposição sai forte, o governo mais enfraquecido ainda diante da sociedade brasileira neste momento. Agora, você acha que é possível analisar aqui no plenário temas como a reforma tributária e, mais polêmica, a reforma da Previdência? O governo mostrou que não tem mais os votos suficientes para aprovar qualquer PEC, que ele dependa de 2/3. Isso não vai. Inclusive, muitos parlamentares da base do governo deixaram claro ontem que não votarão a reforma da Previdência, como está a proposta aí. Então, nós temos uma avaliação de que, neste momento, o governo, na verdade, não governa mais. O governo cumpre uma agenda que hoje está basicamente na 3ª etapa. A primeira foi a conspiração para retirar a presidenta Dilma. A segunda, a retirada de direitos, PEC dos gastos, reforma trabalhista, terceirização
E a terceira hoje mexe na soberania nacional e a última etapa, junto com a soberania nacional, que tem a ver com as terras brasileiras, com os minérios, com o petróleo, com os bancos públicos, com as privatizações do setor elétrico, coloca a questão da reforma da Previdência. Nós achamos que somente uma grande força da sociedade brasileira em mobilização, em debate, poderá conter este governo, que ele tem pouco tempo, mas em um ano se faz muito estrago, porque até o momento este governo fez um desmonte de todas as políticas públicas conquistadas pelo povo brasileiro, especialmente no governo Lula e Dilma. Deputado Hildo Rocha, como é que sai a base aliada dessa votação, em especial com a divisão do PSDB, que fica clara a cada votação dessa? Olha, o PSDB tomou uma decisão, essa decisão foi da bancada de deputados federais e essa decisão terá que ser analisada pelo governo, pelo Palácio Planalto, para saber se há ainda como segurar a insatisfação na base, porque o que nós podemos perceber é que partidos que apoiam firmemente o governo não têm a força no Executivo como tem o PSDB. Pelo menos o PSDB aqui na Câmara realmente não correspondeu ao tamanho que ele ocupa dentro do Executivo. O PSDB tem 4 ministérios e o que nós estávamos discutindo e decidindo e deliberando ontem é se esse governo continuaria ou não, se o presidente seria afastado ou não. Ora, se o partido se dispõe a ir, na sua maioria, contra esse governo, eu acho que pelo menos os ministros deveriam entregar o boné, né? Deveriam sair, porque a Câmara... o PSDB na Câmara disse que não quer participar do governo, porque ele quer tirar o governo. Então, o melhor que faria os ministros seria entregar o cargo. Falando um pouquinho sobre a Câmara, sobre as próximas votações, o deputado Rodrigo Maia falou na saída ontem que seria um momento mais de protagonismo de projetos de deputados, discussão, de projetos já avançados em discussão aqui na Câmara, além da reforma da Previdência, da reforma tributária e temas de segurança pública. O senhor acha que tem espaço para isso? Temos espaço para discutir tanto a reforma da Previdência, não essa proposta que foi aprovada lá na comissão, porque ela realmente retira direitos de algumas categorias do nosso país, como a dos trabalhadores rurais que foram conquistados na Constituição Federal. Nós temos que rever essa questão, porque aqueles que se dispõem a trabalhar na agricultura familiar, aqueles que dispõem a trabalhar nas pequenas pecuárias do nosso país, no interior do nosso país, eles têm um regime de trabalho muito mais forte do que os outros trabalhadores. Então, não é correto que nós vamos aposentar essas pessoas com um tempo igual a dos trabalhadores urbanos. Então, nós temos que rever essa posição que foi tomada lá na comissão especial que analisou a proposta da reforma previdenciária, tem que ser modificada, porque tenho certeza que aquela proposta, na sua totalidade, não passa aqui no plenário, tem que ser feita algumas mudanças. Então, nós temos que caminhar para frente. Sabemos que há déficit na Previdência, é correta a análise de déficit na Previdência, e é crescente, a cada ano vai aumentando. Hoje nós temos quase 60% de comprometimento das receitas públicas com o pagamento das 3 previdências. Então, algo tem que ser feito. Hoje, os estados gastam mais com a previdência do que com a educação. Foi feita uma análise recente de um estudo e que tem que haver uma mudança correta para que a gente possa equilibrar os gastos públicos. Agora, com relação à reforma tributária, eu vejo que partidos como o partido de oposição, como o próprio PT, são favoráveis à proposta que está sendo apresentada lá na comissão, onde nós estamos debatendo há 2 anos. Estamos tendo dificuldade com alguns governadores que querem que continue essa guerra fiscal, querem que continue o sistema que está aí. Então, nós vamos buscar o entendimento com alguns governadores para que a gente possa trazer ao plenário da Câmara e com o conforto de que será aprovada, porque nós vamos acabar com a injustiça tributária que temos no país com a aprovação dessa proposta, que é uma mudança na Constituição Federal. Deputado João Daniel, só acredita que existe espaço agora para a discussão desses projetos aqui da Câmara? Olha, eu acho que o espaço na Câmara ele está bastante contaminado por um governo que tem hoje mais de 96% de rejeição popular.
Então é um governo que tem uma maioria conservadora, uma maioria que vence as votações à base do troca-troca de uma grande negociação que fere os interesses democráticos, republicanos e nacionais. Não acredito que nós teremos grandes votações importantes. O nosso partido e a oposição não se negará a votar projetos de interesse do Brasil e da população brasileira, de debater, de discutir e de aprovar no plenário. Agora, nós não podemos debater e aprovar projetos como este da reforma da Previdência. O governo gasta milhões de propaganda para provar que a Previdência está deficitária, quando ele não pega verdadeiramente o nosso capítulo da Constituição, que garante um capítulo especial da arrecadação da Seguridade Social. A Previdência está ligada à arrecadação da Seguridade Social, que trata a saúde, que trata os programas sociais e a Previdência. Se o governo cobrar das empresas e não fazer o que fez, por exemplo, juntando a bancada ruralista e perdoando dívidas da Previdência para os setores empresariais rurais que não pagam, o governo arrecada e garante que esta Previdência possa continuar existindo e garantindo aquilo que é o mais importante da vida dos cidadãos brasileiros, homens e mulheres do campo e da cidade. Chegar na sua idade de se aposentar, ter uma aposentadoria garantida, digna, que foi uma conquista da nossa Constituição, da luta histórica do povo brasileiro. Então, esta reforma da Previdência não passa, outros projetos poderão passar, havendo debate e havendo interesse para o Brasil. Nós temos receio que o presidente atual da Câmara não coloque projetos de interesse do Brasil. Está muito amarrado com os interesses deste governo. Então, se o presidente salvou o atual presidente Michel Temer, não sei qual é a agenda, porque a agenda até agora, desde o dia do golpe dado nesse país, que foi a retirada da presidenta Dilma, quem fez a agenda foi a Fiesp, aquela do pato amarelo, que retira direito do povo brasileiro. Ok, deputado João Daniel, deputado Hildo Rocha, obrigada pela entrevista. Vera, então está voltando aqui reforma tributária e reforma da Previdência.